A ciência sabe de uma coisa, que o tempo que a gente sente não é o tempo do relógio. Intensidade distorce o tempo. E hoje eu vou te explicar o porquê quando você é intenso em uma atividade, você distorce o tempo. But neuroscientists have been able to isolate at least 3 different kinds of time perception, 3 different ways in which we increase or decrease the rate at which time seems to pass for us. The 3 ways are, number 1, pulses, sort of the basic way that you would keep track of time in a clock or with a pendulum going back and forth. There are pulses in our brains and we simply count them. Another thing that affects the passage of time is our sensory input and focus. What are we paying attention to? And finally, and sort of most intriguingly, the way in which we accumulate memories affects our notion of how much time has passed. The more memories we accumulate, the more time we attribute to what happened. Albert Einstein, um dos grandes cientistas do universo, do mundo, já dizia que o tempo ele é relativo. Então, não é só física, mas uma experiência humana. O tempo é as experiências que a gente carrega, é a nossa história de fato, é o que a gente vive. Então, Albert Einstein ele dizia isso pra gente. E intensidade, sim, distorce o tempo. Pô, Luciano, como assim intensidade ela vai distorcer o tempo? Não tem aquelas vezes que a gente se sente no automático, a gente sente que o tempo ele não está passando, a gente sente que a nossa vida não está progredindo? A neurociência chama isso de tempo subjetivo. O que seria o tempo subjetivo? Seria aquele tempo que a gente está fazendo aquilo repetidamente diversas vezes, todos os dias, e aí você fica num ciclo infinito. O seu cérebro, ele começa a não registrar as coisas com mais profundidade. O que seria registrar as coisas com mais profundidade? Produzir mais ideias, produzir mais coisas. Por quê? Simplesmente você acorda cedo, vai pro trabalho, almoça, volta do trabalho, janta e dorme. Acorda cedo, vai pro trabalho, almoça, chega em casa, janta, no outro dia acorda cedo, vai para o trabalho e fica nesse ciclo infinito. O seu cérebro ele não produz mais nada por conta disso. Por isso que alguns dias acabam passando rápido. Por isso que a gente não vê intensidade e a gente não vê que o dia está sendo produtivo, ok? Mas quando a gente vive com foco, risco e esforço, o que acontece? A gente ativa algumas áreas do nosso cérebro. E essas áreas são áreas de atenção, de memória, áreas de emoção. Então a gente começa a produzir mais atividades, a gente começa a sentir mais coisas. E aí o nosso dia acaba sendo o quê? Um dia mais produtivo e um dia mais longo. Você sente ali um registro neural, uma sensação de tempo mais longo. E a intensidade estica o tempo, entendeu? Ela vai acabando esticando o tempo ali. E ela vai distorcendo o tempo de uma forma inacreditável. Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, explica que o cérebro tem 2 modos. O modo automático, que é o que eu falei para os senhores, a gente fica naquele modo automático sempre, e o modo deliberado. O modo automático, o tempo passa rápido, que é o ciclo infinito, que é aquele negócio que a gente sempre fica ali. E o modo deliberado exige energia e marca a memória. É quando você realiza as atividades que você prometeu para você mesmo e sai daquele mundinho de procrastinação. Tem o conceito Flow, eu não sei se você já ouviu falar, criado por Mihaly Csikszentmihalyi. Ele mostra que quando a gente coloca desafios altos com foco total, eles alteram a percepção do tempo. E aí quem vive no Flow automaticamente não perde tempo e ele cria uma densidade de vida. Ele cria uma densidade naquela atividade que você está fazendo. Você já percebeu? Você já parou para pensar que o quê? Quando você realiza alguma atividade, que você coloca foco total, parece que aquilo ali ele dilata e você começa a sentir prazer por aquilo. Aquilo te satisfaz de tanto você está produzindo, você está gostando de praticar aquela atividade. Isso seria o flow. Referente aos estoicos, temos o Sêneca. Eu não sei se você sabe quem é o Sêneca, é um grande filósofo estoico. Ele traz pra gente que o quê? Ele dizia dessa forma: não é que temos pouco tempo, nós desperdiçamos muito ele. Aí eu te pergunto, quantas horas você fica no Instagram? Ah, pô, senhor, eu fico 1 hora por dia, vezes 7, então vai dar 7 horas por semana. 7 horas por semana no mês, 7 vezes 4, 28 horas. Eu fico 28 horas, fico mais que um dia mexendo no celular durante a semana. Você está desperdiçando seu tempo, será? Será que essas 28 horas você poderia estar fazendo outra coisa com sua família? Ou agregando algum conhecimento? Ou ajudando a sociedade de alguma forma? Será que isso está sendo positivo ou negativo para você? É isso que eu trago para você. E Sêneca já trazia isso lá atrás. Para os estoicos, basicamente é o quê? Viver bem não era viver confortável. Viver bem era viver com intensidade, intencionalidade. Você está pensando aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que viver para ter intensidade? Intensidade para eles, basicamente, era o quê? Era presença total. Era você estar ali presente total. Era você estar ali fazendo aquela atividade que você prometeu para você mesmo, sem quebrar esses ciclos, sem ficar em bosta de rede social.
apesar que naquela época não existia, mas sem ficar em festa, sem ficar na algazarra, ficar pensando de fato o que eu vou agregar para mim e o que eu posso evoluir mais. Eu, basicamente, quando comecei a viver com mais intensidade, os dias ficaram mais pesados para mim, não vou negar para vocês. Só que quando eu vivia sem intensidade, eu ficava nesse ciclo infinito, que eu acho que é o ciclo que a maioria vive, que é o que a maioria vive. Que de fato é o que? O cara ele fica naquele ciclo e ele não sai daquilo. E os dias ficam muito cansativos. Quando eu comecei a colocar intensidade nas minhas atividades, eu comecei a ver resultado também de fato. Quando você trabalha muito focado em algo, você cresce naquele algo. Quando você lê aquele livro que você prometeu para você mesmo, que você lê em um mês, você agrega mais conhecimento para você. Então, se você coloca intensidade nas atividades, você acaba agregando. Um exemplo básico disso é o quê? Você quer falar inglês. Você paga uma escolinha aqui de inglês no Brasil, você vai durar 2 anos para você falar inglês. Agora bota intensidade no seu inglês. Compra uma passagem e vai para os Estados Unidos sem falar inglês, sem falar nada. Em 6 meses você já está falando inglês. Por quê? Porque você colocou intensidade. As pessoas 24 horas por dia vão estar falando inglês com você. Ou você aprende ou você não aprende. Então isso que eu quero trazer para você. Você está colocando intensidade nas suas tarefas pessoais, no seu foco principal, que é o que eu falei no último vídeo. Você está fazendo isso? Se não está fazendo, comece a fazer. Comece a sair desse mundinho negativo e vá para o mundo positivo, pensando em focos principais e coloca intensidade nesses focos principais. Eu fiz dessa forma e está dando certo. E agora estou trazendo para vocês aqui. Não é porque o tempo mudou, mas porque eu mudei de fato o quê? Como vivia dentro dele. Como que eu vivia dentro do tempo? Eu desperdiçava tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Tempo é mais valioso que o dinheiro, para os senhores terem noção. Grandes milionários dizem que o quê? Que a gente tem dinheiro, mas a gente não tem tempo. E agora o tempo acaba valendo mais para esses caras. Por quê? Porque eles não têm tempo para fazer nada, mas tem muito dinheiro. Então o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Você está aproveitando ou você está desperdiçando? Agora mesmo você poderia estar desperdiçando se estivesse vendo algum outro vídeo idiota. Você está agregando na sua vida. Então você está conseguindo agregar coisa na sua vida. Você está utilizando o seu tempo da melhor forma, que é o bem mais precioso que você tem. Mas vou ser sincero com você, tá? A maioria não vive com intensidade. Por quê? Por quê? Porque exige foco, exige disciplina, exige renúncia, exige presença. Simplesmente exige esses 3 pontos básicos para você viver com intensidade. É difícil você ter esses 3 pontos hoje em dia. É muito difícil. Só que a gente tem que ter esses 3 pontos pra gente viver com intensidade. Pra gente não chegar amanhã, quando a gente tiver 50 anos de idade, a gente se arrepender. A gente deveria ter feito isso lá atrás. A gente tem que fazer no agora, no hoje. A gente tem que pensar em evoluir no hoje. Mas simplesmente, quando você fica no conforto e você não bota intensidade nas atividades que você faz, você acelera o tempo e você atrasa a vida. Chegar com 50 anos e basicamente você não vai ter construído nada e vai olhar pra trás, como várias pessoas já disseram, e vão falar que poderia ter feito. Tipo, o seu neto tem que fazer isso, que seu filho tem que fazer isso, porque você não fez. Faça você mesmo e não fique para se arrepender no futuro. Coloque intensidade nas suas atividades para você poder evoluir. Eu te desafio a fazer um experimento que eu estou fazendo no meu grupo. A gente realiza uma atividade com intensidade, três atividades no dia básicas, um foco principal e dois focos simples ali para você realizar. Ok? Pega essa atividade e realiza durante 7 dias. 7 dias consecutivos. Quando você pega isso e realiza nesses 7 dias, o seu cérebro já muda, os seus neurônios já mudam, você já começa a utilizar eles da melhor forma e você para de utilizar com bosta. Aí você começa a acordar cedo, você começa a executar o que evita, o que você tem que parar de executar, que você não evita. Simplesmente ficar na rede social horas e horas perdendo tempo. Você começa a cortar as distrações, que seriam as redes sociais. Você começa a realizar, simplesmente finalizar as coisas que começam. A gente não finaliza, a gente só começa e não finaliza as coisas. Então, a gente começa a observar o tempo de fato. Então, nesses 7 dias, faça isso. Observe o tempo para você ver se você está executando ele de uma forma boa ou de uma forma ruim. E aí, a gente vai pensar, né? Será que isso é um bom sinal ou um ruim sinal? É um bom sinal, porque você vai estar economizando seu tempo e vai estar agregando coisas positivas na sua vida. Vai estar agregando tempo de qualidade sim na sua vida. Senhores, simplesmente, o relógio nunca mente, mas a vida sente. Vai passar a vida e a gente vai sentir. Quem muda é a forma como você vive dentro dele. Como que você vive dentro do tempo? Como que você vive dentro do relógio? O relógio nunca vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que colocar intensidade é você. A intensidade distorce o tempo. Basicamente, isso que eu quero trazer para vocês. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, já dê seu like, compartilhe com seu amigo, que a gente vai fazer mais vídeos como esse. Se você quer entrar no meu grupo de desenvolvimento pessoal e liderança, você solicita aqui nos comentários
comenta eu quero entrar no grupo, que eu te incluo no meu grupo. Obrigado para quem assistiu até aqui, Deus abençoe. E lembre, intensidade distorce o tempo. Seja intenso nas suas tarefas para que você consiga um dia ser alguém que você sempre sonhou e saia da mesmice. Um abraço.